Se me perguntassem quando foi que comecei a amar Tiago Cordeiro, eu diria que não foi de repente. Foi em silêncio, no olhar atencioso que ele me lançava nos corredores da empresa, nos elogios sutis que pareciam descobrir partes de mim que nem eu mesma conhecia. Depois de anos ao lado de Duarte, um homem bom, talvez, mas fraco. Pequeno diante dos próprios medos, eu estava cansada de amar alguém que me diminuía para se sentir homem. Como Tiago era diferente. Ele não me pedia para encolher. Ele dizia que eu merecia o mundo. Que queria ser o homem que me daria esse mundo. Tiago era o típico homem que a sociedade ovaciona. Bem-sucedido. Culto. Charmoso. Dono de um sorriso que parecia ensaiado, mas mesmo assim, irresistível. Ele me olhava como se eu fosse única e eu, depois de tanto tempo me sentindo invisível, confundi aquilo com amor. No início, tudo foi segredo. Ele me disse que queria me preservar, que a empresa era cheia de olhos invejosos, que nosso amor era precioso demais para ser exposto assim. E eu, tola, confundi covardia com proteção. Aceitei viver na sombra dele desde que fosse dele. Aceitei não ser apresentada como namorada. Aceitei as viagens em dias de semana, os sumiços por reuniões, os beijos roubados no estacionamento subterrâneo, tudo por aquele dia prometido, o dia em que ele tornaria tudo oficial. Enquanto isso, ele me cobria de presentes, um apartamento em Lisboa com vista pro Tejo, um cartão sem limite, uma vida de luxo que nunca imaginei tocar com as mãos. Você merece. Mafalda. Você ficou tempo demais mendigando migalhas de afeto. Comigo. Você vai ser rainha. Palavras ditas com tanta convicção que era impossível não acreditar, até que veio aquele dia. Eu estava em Koh Samui, num resort que o próprio Tiago tinha reservado para me compensar por sua ausência constante nas últimas semanas. Ele dizia que precisava de foco no novo projeto da empresa, que era a nossa chance de mudar de vida. Eu, fiel como uma boneca enfeitada, embarquei no voo com o coração quente de esperança. 5 dias se passaram. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Só o silêncio. E eu, no meio do paraíso, me sentia cada vez mais sozinha. Foi quando recebi a mensagem da Andrea, uma colega do RH, que me gelou por dentro. Uma frase. Sou uma. É verdade que o Tiago casa hoje. Acabei de ver no Instagram. Meu corpo inteiro parou. O coração, que antes batia por ele, agora doía como se tivesse levado uma facada. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o aplicativo. Mas quando consegui, lá estava, a foto, a legenda, o vestido branco, a aliança. Tiago Cordeiro. O homem que me prometeu tudo. Estava dizendo sim para outra. Por alguns segundos, eu pensei que fosse algum tipo de piada de mau gosto. Fake news. Deepfake. Alguma campanha publicitária de mau gosto, mas quanto mais eu rolava as fotos, mais a verdade se enfiava goela abaixo. Era real. O sorriso dele era real. O terno de linho claro. Real. A igreja decorada com flores brancas. Real. O beijo apaixonado que ele deu em Beatriz. A noiva. Absolutamente real. A noiva. A mulher que, até aquele dia, eu nem sabia que existia. Meu mundo não desmoronou com gritos. Não houve escândalo. Nenhuma reação digna de novela barata. E eu simplesmente parei. Fiquei imóvel na varanda daquele resort de luxo que, agora, só me cheirava a ironia. Tudo parecia uma piada montada. O paraíso alugado para me distrair enquanto ele se casava com outra. Eu me sentei no chão. As pernas bambas não seguravam mais. Olhei para o mar azul à minha frente. E juro que por um instante, desejei que ele me engolisse. Mas aí algo em mim mudou. Foi como um clique. Uma ferida tão profunda que, ao invés de me destruir, me devolveu a lucidez. E eu enxerguei, pela primeira vez, tudo com clareza. Os sumiços, as desculpas, os não posta nada com a minha cara. Amor. É por segurança jurídica da empresa. A cautela toda não era por mim. Era para esconder a mentira. Tiago nunca foi meu, nunca me pertenceu. O que ele queria, desde o começo, era a minha entrega incondicional. Queria minha presença silenciosa, meu corpo disponível, meu sorriso a serviço do ego dele. Eu era amante fantasiada de mulher amada, a figurante emocional de um roteiro onde ele era o mocinho. Ele era bom nisso. Oh! Se era? Sabe o que me doeu mais? Não foi a traição, nem o casamento. Foi perceber que,
Na verdade, eu nunca fui protagonista nem da minha própria história. Mas isso termina agora. Levantei do chão. Limpei as lágrimas. Olhei no espelho e disse para mim mesma: chega de ser a mulher que esperava. Agora, eu vou ser a mulher que age. Voltei para Lisboa no voo da madrugada. Com a cara lavada de sal do mar e dos olhos, não chorei mais. Já tinha chorado por mim. Por ele. Até pela Beatriz a noiva que, talvez, também estivesse sendo enganada de outra forma. Mas naquele momento, entre o céu e o chão, entre uma taça de vinho barato e um coração em ruínas, eu fiz um pacto silencioso comigo mesma. Eu não seria mais a mulher que engole mentiras com batom vermelho. Cheguei no apartamento aquele que ele alugou para mim, mobiliado como quem monta uma vitrine pela primeira vez. Tudo ali me pareceu falso. O sofá bege que ele escolheu, a cortina automatizada, a banheira de hidromassagem onde ele dizia que lavava o estresse, era tudo bonito, mas não era meu. Nada daquilo me pertencia. Nem o homem, nem a casa, nem os planos. A única coisa que era minha agora, era a dor. Mas até a dor tem um propósito. Se a gente souber usar, lá, abri o computador. Entrei nas pastas esquecidas. Nos vídeos salvos. Nas fotos não postadas. Os bastidores dos nossos momentos perfeitos. O making of da mentira. Ele me filmava com palavras doces. Mas fora da gravação me chamava de chata. Pegaiosa. Emoção demais, estraga o personagem. Ele sabia que estava me manipulando. E gravava tudo. Eu também sei usar câmeras. Tiago. É a partir de agora. O foco é você. Cada desculpa, cada ausência, cada registro de vida de casal perfeita que ele fez às custas do meu corpo e da minha confiança eu vou transformar em prova. Em munição. Em justiça. Ele me ensinou a performar. Agora vai ver como dói quando a atriz principal resolve parar de atuar e começa a expor o roteiro. Prepare-se. Tiago Cordeiro. O palco vai virar tribunal. 2 dias depois. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Podemos conversar. Não sou sua inimiga. Beatriz. Por alguns minutos, fiquei paralisada. O nome dela na tela parecia um soco no estômago. Eu tinha passado dias ensaiando 1000 versões do confronto com ela. Tapas. Gritos. Escândalos. Mas ali estava ela. Sem raiva. Sem vírgula. Só um convite. Marcamos num café discreto perto do Chiado. Longe das câmeras e dos olhares famintos por drama. Quando ela chegou, percebi algo que me arrepiou até a alma. Ela também tinha olheiras de quem não dormia direito há dias. Beatriz não era a esposa de conto de fadas. Era a mulher real que também estava sendo usada. Ela não falou meu nome. Nem Coro. Apenas deslizou o celular pela mesa. Como um vídeo ia pronto para rodar? Tiago. Deitado. Ao telefone. Voz mansa. Claro que eu amo as duas. Cada uma serve para uma coisa. Beatriz tem nome. Mafalda tem foco. Isso esperto. Tu moi bem. Sei jogar. A mão dela tremia levemente. Mas o olhar era de aço. Paramita. Eu descobri sobre você há 4 meses. Desde então, venho juntando provas. Eu ia me separar em silêncio. Mas o casamento virou marketing. E marketing. Querida. A gente sabota com mídia. Ela sorriu. Pela primeira vez. Tiago gosta de câmeras. Pois então. Que ele brilhe. Mas do jeito que ele menos espera. Foi nesse momento que entendi. Nós duas fomos vítimas do mesmo homem. Mas juntas. Seríamos o pesadelo dele. Mafalda, a amante traída. Beatriz, a esposa humilhada. E agora, as duas protagonistas do seu fim. Naquela mesma noite. Sentadas lado a lado como duas vítimas que decidiram virar justiceiras. Eu e Beatriz desenhamos o plano. Não tinha grito. Não tinha histeria. Só o silêncio cortante de duas mulheres que descobriram que o amor delas era, na verdade, uma produção audiovisual para um homem que se achava roteirista da própria glória. Tiago ia lançar uma nova campanha da empresa daquelas com transmissão ao vivo. Convidados importantes. Imprensa. E claro, uma homenagem surpresa à mulher da vida dele. You. Claro. Era o momento perfeito. Ele não sabia que Beatriz já tinha acesso aos arquivos escondidos, aos contratos assinados em nome dela, aos e-mails em que ele admitia que a imagem de marido devoto e namorado resiliente era a galinha dos ovos de ouro. E também não sabia que eu tinha guardado todos os bastidores dos nossos vídeos juntos, inclusive os áudios em que ele me chamava de musa de cliques.
Quando chegou o grande dia, tudo parecia um cenário de filme. Luzes, flores, sorrisos falsos, palmas de conveniência. Tiago subiu ao palco com aquele ar de homem que acredita que o mundo gira ao redor do seu carisma. Hoje é o dia de agradecer a mulher que me ensinou o verdadeiro significado de superação. Mafalda. Bem aqui. E eu subi. Com o mesmo vestido que ele escolheu, com o mesmo sorriso que ele treinou, mas com um brilho nos olhos que ele não reconheceu, o brilho de quem está prestes a explodir a farsa. Beatriz surgiu da lateral. Elegante. Altiva. Com um controle remoto na mão. E antes que ele pudesse entender, o telão atrás dele acendeu. E lá estava ele. Em vários vídeos. Desprezando. Mentindo. Rindo da gente. A plateia silenciou. Ele travou. Beatriz só disse: Você queria palco. Agora tem. Dança. E eu apenas virei de costas. Olhei para a multidão e declarei: A partir de hoje, não sou mais o roteiro de ninguém. O teatro caiu. O público levantou. E Tiago caiu do próprio pedestal. No dia seguinte, a internet virou um campo de batalha. O vídeo estourou em todas as redes. Clipes de Tiago chamando a mim de cartaz de superação com pernas de mentira e dizendo que Beatriz era só um CPF útil para contratos circularam em grupos. Stories. Reportagens. Teve jornalista batendo na porta do meu prédio. Teve influencer fazendo react aos gritos. Tive hashtag.com meu nome entre os trending topics. E no meio daquele caos todo, e ele apareceu. Tiago. Com uma cara lavada. Num vídeo improvisado no carro. Votre mula. Olho forçado a lacrimejar. Gente. Tudo isso é um mal-entendido. Eu fui vítima de manipulação. A Mafalda sempre soube da Beatriz. A Beatriz só queria me destruir por vingança. Eu só queria amar. Patético. Como se a gente não tivesse provas. Prints. Vídeos. Conversas. Como se os milhares de seguidores fossem burros. E o pior, ainda teve quem acreditou. Sempre tem. Porque o mundo ainda prefere salvar um homem bonito do que escutar duas mulheres cansadas de serem tapete. Mas sabe o que me deu mais raiva? Não foi ele tentar se vitimizar. Foi ele tentar me pintar como cúmplice. Como se tudo tivesse sido combinado. Como se eu tivesse aceitado ser sombra por escolha. Como se eu tivesse trocado minhas pernas. Meu corpo. Minha história. Por curtidas. Mas eu não fiquei calada. Gravei um vídeo. Sem maquiagem. Sem filtro. Sou eu, com uma voz firme, dos olhos fundos e a verdade atravessando a garganta. Tiago não me destruiu. Ele tentou. Mas o que ele fez foi revelar uma mulher que agora não aceita menos do que respeito. Eu não sou atriz. Eu sou sobrevivente. O vídeo viralizou. E Beatriz postou em seguida. Como uma show legenda. O mundo sempre duvida das mulheres. Até que ela se unem. E a partir dali, tudo mudou. Tiago perdeu contratos. Foi desligado da própria empresa. E nas ruas, já não era mais o marido devoto. Era o homem que caiu por achar que duas mulheres nunca se olhariam nos olhos e diriam: Basta. Beatriz me ligou 3 dias depois do escândalo. A voz dela estava serena. Sem qualquer traço de rancor. Eu pensei em processá-lo. Mafalda. Por tudo. Pela humilhação. Pelo uso indevido do meu nome. Pelas mentiras. Mas eu decidi que o dinheiro dele não me interessa. Quero algo maior. Confesso que fiquei em silêncio por alguns segundos. Beatriz. Que poderia destruir Tiago nos tribunais. Queria fazer algo ainda mais afiado. Transformar a vergonha em propósito. Vamos criar um fundo. Um projeto. Um lugar seguro para mulheres que passaram pelo que nós passamos. Um espaço para quem foi usada. Manipulada. Silenciada, e sobreviveu. Oh não. Instituto vira roteiro. Porque nenhuma mulher nasce para ser figurante no enredo de homem nenhum. Eu topei. Na hora. ISM. Em vez de buscar indenizações, fomos atrás de patrocínio. Mostramos os vídeos. Não como escândalo, mas como prova viva da estrutura que romantiza abuso emocional disfarçado de amor devoto. Tivemos apoio. Gente grande. Gente que nunca usaria nos apoiar antes. Mas que agora se curvava não pelo medo, mas pela verdade que doía. Tiago. Viu tudo da arquibancada da internet. Sem fotos. Sem palco. Sem espaço. E quando uma jornalista perguntou numa coletiva se ele tinha algo a dizer, ele só baixou os olhos e murmurou: Elas viraram a história contra mim. Eu pensei? Não. Tiago. A gente só pegou de volta o papel principal.
e o transformou em escudo. E agora? Quem brilha? Somos nós. Eu estava sentada no sofá, com os pés cruzados e uma manta sobre as pernas, não por frio, mas por peso do que já passou, do que ainda insistia em latejar, deslizando o feed. Distraída, quase automática, até que paraît, uma notificação. Um story marcado por dezenas de mulheres que eu nunca tinha visto. Abri. Era o rosto de uma garota nova, não devia ter mais que 22. Olhos grandes. Maquiagem borrada. Voz embargada. E ela disse a meu nome. Mafalda. Se você ver isso, eu só quero dizer que sinto muito. Eu não sabia. Eu também fui uma das histórias que ele escreveu. Coração disparou. E a sequência veio. Videos. Prints. Mensagens de áudio de Tiago dizendo as mesmas frases. As mesmas phrases. Você me inspira. Vamos gravar isso para mostrar o quanto você é incrível. Com você, tudo fica mais bonito. Aquilo que eu achei que era só nosso. Não era nem inédito. Era repetição. Copiado. Colado. Ela mostrou fotos. Camas iguais. Cafés iguais. Presentes idênticos aos que eu ganhei. Até o maldito buquê de tulipas roxas. Tudo. E a legenda que ela deixou me destruiu mais do que qualquer humilhação pública. Eu achei que era especial. Mas fui só mais uma cena. Naquele momento, eu não chorei. Eu surtei por dentro. Como pode alguém transformar o amor em algoritmo? Como pode alguém usar o coração de uma mulher como molde para mais views? Ligou para Beatriz. A voz dela veio seca, mas firme. Chegou a hora de abrir o microfone. Não por nós. Por todas. E ali, entre prints e pulsação acelerada, decidimos, Tiago não vai cair apenas. Ele vai ser exposto em todas as línguas possíveis. Da justiça, da imprensa e da dor coletiva. Porque agora a plateia cresceu. É nos. Já não somos duas. Somos um coral de vozes que ele tentou calar, mas que agora canta juntas. Bem alto. A sala de conferência estava lotada. Câmeras. Microfones. Flashes. Alguns vieram em busca de mais escândalo. Outros, esperando ver uma mulher despedaçada. Mas o que encontraram ali foi algo que ninguém esperava. Uma mulher de pé, com as pernas postas mesmo que artificiais e a coluna mais ereta do que nunca. Eu subi ao palco com um envelope na mão. Beatriz ao meu lado. A nova garota. Sofia. Sentada na primeira fileira, com os olhos marejados e a mão sobre a barriga ainda discreta, peguei o microfone. Respirai fundo. E disse: Meu nome é Mafalda. E durante muito tempo, eu fui chamada de guerreira. De exemplo. De superação. Mas ninguém perguntou quem estava por trás das câmeras. Ninguém quis saber quem apertava o REC enquanto eu tremia de dor. A sala silenciou. Roja. Não falo só por mim, falo por todas as mulheres que tiveram sua dor comercializada como motivação alheia. Por todas as que foram amadas só quando alguém estava olhando. Por cada beijo que era seu conteúdo. Por cada lágrima que virou viral. Abri o envelope. Tirei de dentro uma lista. Nomes. Datas. Prints. Aqui estão os nomes de 12 mulheres que Tiago usou. Manipulou. Descartou. Algumas por semanas. Outras por anos. Uma delas está aqui. Grávida. Outra tentou tirar a própria vida. E nenhuma delas teve sua história contada sem filtros até hoje. As câmeras tremiam. Os repórteres abaixavam a cabeça. Eu continuei. Tiago me fez acreditar que eu era a única. Depois, me fez duvidar de mim mesma. Agora, ele vai entender o que é ser apenas mais um na nossa história. E ali, sem precisar chorar, sem gritar, sem vingança teatral. Eu senti o mundo girar de volta pro eixo. Porque pela primeira vez, não era ele quem contava a narrativa, era a gente. E a verdade dessa vez não precisava de likes. Só de coragem. Um mês depois da coletiva, as coisas acalmaram. Tiago sumiu das redes. Algumas marcas cancelaram contratos. Outras fingiram que nunca estiveram. É nos. Nós seguimos. O Instituto cresceu. Recebemos mais de 0 relatos de mulheres com histórias tão parecidas que pareciam roteiro de série ruim. Eu estava sentada no terraço do novo escritório, uma casinha simples, com flores na varanda e cheiro de café, sempre no ar. Sofia ria ao telefone. Beatriz organizava os arquivos. E pela primeira vez em muito tempo, meu coração não estava esperando nada. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma validação.
Foi ali que percebi. Eu não queria outro Tiago. Nem um homem melhor. Nem flores na porta. Nem promessas sussurradas. Eu queria paz. E eu queria mim. Peguei meu celular. Abri o bloco de notas e escrevi. Amor não é espetáculo. Nem remendo. Amor é lugar. E eu voltei para casa. Tu mesma. Desliguei o celular. Respirai fundo. O céu estava limpo. A cidade ainda barulhenta. Mas dentro de mim, pela primeira vez, tudo estava em silêncio. Silêncio bom. Silêncio de quem não precisa provar mais nada. De quem já chorou demais. Sorriu por obrigação demais. Sobreviveu demais. Agora era hora de viver. Por mim. Pra mim. Comigo. E se você está aí, lendo isso, esperando que alguém te veja, te escolha, te valorize. Deixa eu te contar um segredo. Você não precisa ser amada para ser inteira. Só precisa se olhar no espelho e não se perder de vista. O resto? Que espere. Eu estava prestes a sair para mais uma palestra. Tinha virado referência agora à mulher que venceu o algoritmo do amor falso. Mas aquela manhã, tudo mudou. Um e-mail chegou. Sem remetente. Sem assunto. Apenas uma linha. Você não sabe nem metade. E abaixo. Um vídeo. Cliquei. A imagem estava tremida. Como se alguém estivesse escondido atrás de uma porta. Mas as vozes eram claras. Era Tiago. E ele não estava sozinho. Uma falta. Foi só mais uma. Elas acham que me derrubaram. Mas abriram foi caminho para nova versão. Outra voz respondeu. Deburroda. Essa nova garota tem mais engajamento mesmo. E ainda acha que você é o salvador da vida dela. Risos. Longos. Quelados. A câmera então foca discretamente numa jovem sentada de costas, mexendo no celular. Era outra. Mais uma. Uma menina com olhar apaixonado e fé nos olhos. Eu pausei o vídeo. Minhas mãos tremiam. Ele estava fazendo tudo de novo. Mesmo depois de tudo. De toda a exposição. Tiago tinha voltado. Pior. Tinha evoluído no próprio cinismo. Respirai fundo. Levantei. Peguei o telefone. Beatriz. A gente tem um novo capítulo. Porque se a história dele ainda não acabou. A minha também não. Naquela noite. Eu não dormi. Revi o vídeo pelo menos 10 vezes. Pausai. Dei zoom. Analisei cada detalhe. Cada reflexo. Cada sombra. O prédio parecia conhecido. Aquela varanda. Não era difícil de encontrar. E a garota Lara, nome gravado no copo da cafeteria que aparecia no canto da imagem. E eu sabia onde aquilo ficava. Beatriz tentou me convencer a não me envolver. Mafalda. Você não pode salvar todas. Mas eu olhei para ela com os olhos cheios de algo que não era mais dor. Era a fúria. Eu não vou salvar todas. Só preciso salvar ela. Porque fui ela. Passei dias observando. Lara era doce. Gentil. E completamente apaixonada. Postava reels com Tiago todos os dias. Fazia trend com legendas tipo Encontrei moi anjo. A mesma estética. O mesmo roteiro. A mesma mentira. Numa tarde de sexta. Criei um perfil falso. Enviei uma mensagem curta. Você acredita mesmo que é a única? Ela ignorou. 3 dias depois. Mandei outro vídeo. Curto. De 12 segundos. Tiago rindo. Dando em cima de outra garota. Ele a visualizou. Não respondeu. Mas na manhã seguinte. Sumiu do Instagram. No mesmo dia. Recebi uma ligação anônima. Atendi. Era ela. A voz tremula. Quase sussurrando. Você é a Mafalda. Sim. Ele não é o que eu pensei. Né? Pior. Ele é exatamente o que você pensou. Mas só quando ninguém tá vendo. Silêncio. Depois. Um soluço. Posso te encontrar. E naquele instante. Sub. A guerra não era mais só minha. Ela tinha começado de novo. Mas dessa vez. Não vai ter próxima vítima. Ela estava lá. Menina de vestido claro. Sentada no banco da praça com os olhos vermelhos e a xícara de café ainda tremendo nas mãos. Quando me aproximei, ela levantou o olhar e eu me vi nela, não fisicamente, mas na maneira como apertava a própria bolsa, como se precisasse de um escudo. Sentei ao lado sem dizer nada. O silêncio durou 1 minuto inteiro. E então, uma voz emborgada. Ela falou. Ele disse que só me amava. Que nunca tinha sentido isso antes. Que você era uma louca. Sorry. I'm sorry so amargo.
desses que a vida te ensina a fazer quando já não há mais espanto. Ele disse a mesma coisa sobre a ex antes de mim. E antes dela. Outra. Sempre existe uma ex louca, né? Ela baixou a cabeça. Mordeu o lábio. Mas eu achei que comigo era diferente. Me inclinei. Sem pena. Sem filtro. Sem dor. Ele faz você se sentir única. Mas usa o mesmo roteiro. Você só é o capítulo novo. Ela fechou os olhos. 2 lágrimas caíram, mas ela não chorou. E então, do nada, perguntou: Você tem prova? De tudo. Tirei o celular. Abri a pasta. Vídeos. Prints. Áudios. Tenho. E mais que isso, tenho a coragem que você ainda está construindo. Ela olhou para a tela. Para mim. Depois para o próprio reflexo no vidro do café. E se eu quisesse, mostrar para o mundo? Sorry, dessa vez com algo diferente nos olhos. Uma centelha. Então vamos escrever o final juntas. Ela respirou fundo. Long ago. E então disse, quase num sussurro: Me diz o que fazer. Foi ali, entre 2 passados destroçados, que nasceu uma aliança. E dessa vez, Tiago não vai saber o que atingiu ele. Porque uma mulher magoada já é perigosa. Madua. 2 é revolução. Foi Lara quem teve a ideia. Ironia do destino. A garota que até ontem chorava no ombro de um mentiroso. Agora queria que o mundo visse o rosto dele sem filtro. Vamos fazer uma live. Não com ódio. Com photos. Com prints. Vídeos e o que ele mais ama. Exposição. Eu hesitei por 3 segundos. Não por medo. Mas por saber o peso do que viria. Você tá pronta pro que vem depois? Perguntei. Ela olhou nos meus olhos. E pela primeira vez desde que a conheci, não havia mais tremor. Eu morri em silêncio por meses. Agora eu quero viver em voz alta. Passamos 3 dias organizando tudo. Cronologia. Provas. Trechos marcados. Lara ainda tinha acesso ao perfil dele. O erro dos narcisistas é achar que controlam tudo. Marcamos a live para um domingo. 20 hour. O título. A verdade por trás do homem perfeito. No começo, os comentários eram de deboche, inveja porque ele seguiu em frente. Mais uma ex ressentida. Mas quando os vídeos começaram a passar ele desdenhando de seguidores, roteirizando cenas falsas, pedindo para Lara repetir o choro de um jeito mais vendável. O chat congelou. Silêncio virtual. Até os emojis sumiram. E então, avalanche. Gente que disse eu sempre desconfiei. Outros que pediam desculpas por ter duvidado de mim. Mensagens de meninas que também tinham histórias parecidas. Mas o auge foi quando exibimos um vídeo em que Tiago dizia: Rindo. É só fingir amor. Internet engole qualquer coisa com trilha triste. Foram 40 minutos de exposição cirúrgica. Quando a live acabou, o perfil dele havia perdido 120.000 seguidores. Parcerias foram encerradas. Videos deletados. E o mais importante, ele não tinha mais onde se esconder. Porque quando 2 mulheres decidem parar de sofrer em silêncio, o som da verdade é tão alto que nem o melhor filtro silencia. No dia seguinte à live, o perfil de Tiago foi silenciado. Mas só por algumas horas. Às 9 da manhã, ela voltou com vídeo novo. Trilha triste, voz embargada e uma ferida falsa no coração. Oi, errai. E eu me perdi. A fama subiu a cabeça. Mas juro que amei. Juro que tentei. O cenário era calculado. Luz natural, barba mal feita, camiseta amassada como se a dor tivesse impedido o banho. Nos comentários. Metade. Caiu. A outra metade cuspiu. Mas a pior parte, ele chamou meu nome. Sim. Oh meu. Mafalda. Eu sei que te feri. Mas também sei que você me conheceu como ninguém. Se ainda resta compaixão em você. Me perdoa. O roteiro perfeito para viralizar. E viralizou. Hashtags. Duelos de opiniões. Cortes do vídeo, circulando como fogo em palha seca. Lara quis gravar outro vídeo. Eu não. Eu tinha outro plano. Porque como me assim. A gente não responde com lágrimas. A gente responde com prova. Às 15 em ponto. Postei nos meus stories o que Tiago achou que ninguém veria. A planilha de conteúdo que ele me obrigava a seguir quando ainda morávamos juntos. Tópicos como chorar na terça. Fingir surpresa na sexta. Live sobre superação, usar blusa azul. Junto disso, postei prints dele mandando: não exagera no drama. Senão fica brega. E o golpe final. Um vídeo nunca postado.
Tiago treinando no espelho como pedir perdão caso fosse pego um dia. Ele repetia, diante da câmera: A culpa é minha. Mas eu estava doente. Quase um ensaio de Oscar. Postei tudo. Sem legenda. Sem música. Sem filtro. E deixei a internet fazer o que sabe melhor. Reager. Em menos de uma hora. Ele perdeu mais 200 mil seguidores. 2 patrocinadores romperam contrato. E a hashtag Tiago Mentiroso chegou aos trending topics. Ele apagou tudo. Ficou em silêncio. Mas era tarde. Porque não importa quantas vezes ele tente pintar a dor com filtros. A verdade já estava viva. E dessa vez. Tinha nome. Rosto. E coragem. Era previsível. Todo manipulador, quando exposto demais, tenta desaparecer. Mas antes, precisa deixar um último bilhete. Um último teatro. E foi isso que Tiago fez. 3 dias após a queda, ele postou uma única foto. Uma janela aberta. Océu Sansa. E uma legenda enigmática. Às vezes, a única saída é sair de si. Basta isso. Minutos. Os comentários explodiram. Não faz isso. Tiago, você merece perdão. Mafalda, olha o que você fez. E então, veio a bomba. A assessoria dele publicou uma nota dizendo que Tiago estava em estado vulnerável, que precisava de recolhimento e que qualquer novo ataque poderia levar a uma tragédia. O velho truque da culpa reversa. Mafalda recebeu mensagens de ódio. Lara foi acusada de perseguir um homem mentalmente instável, mas dessa vez, ninguém se calou. Mafalda apostou. Tristeza não anula responsabilidade. Quem está realmente vulnerável? Pela Yura. Quem ameaça se matar publicamente quer controle. Eu tenho empatia. Mas não mais medo. Lara escreveu. Não queremos sua morte. Queremos que você enfrente a verdade em vida. Até psicólogos começaram a se pronunciar, dizendo que manipular o suicídio como fuga é perigoso e comum em relacionamentos abusivos. Em vez de ganhar compaixão, Tiago reronou. Porque o homem que dizia que amava mulheres quebradas, agora tentava quebrá-las de novo com culpa. Anuat vazou a informação de que ele estava num resort, desligado da internet, com a equipe de marketing apagando rastros. Mafalda, deitada na rede, tomando chá, sorriu com amargura. Ele não quer morrer. Quer ser lembrado como mártir. E murmurou como quem crava uma estaca. Mas eu juro, nem o inferno vai querer alguém assim. O convite veio da maior emissora do país. Programa de domingo à noite. Audiência de milhões. Ao vivo. Sem cortes. Tiago. Pressionado por contratos cancelados. Patrocinadores furiosos e um silêncio que já não funcionava. Atsaitu. E ele precisava limpar a imagem. A produção preparou tudo. Poltrona central. Luz suave. Trilha emocional. Mas o que ele não sabia era quem seria a entrevistadora. Helena Duarte. Jornalista conhecida por sua frieza elegante, famosa por derrubar políticos com 3 perguntas. E lá estava ele. Camisa branca. Olhar abatido, pronto para mais um ato de encenação. Começou bem. Voz baixa. Pausada. Disse que se perdeu. Que o sucesso cegou. Que amava Mafalda. Mas não soube amar direito. Helena apenas observava, deixando ele se enrolar na própria rede. E então, ela sorriu um sorriso que nunca vinha sem um corte cirúrgico. Tiago, você se arrepende de ter partido as pernas da Mafalda. O estúdio congelou. Ela engasgou. Desculpa. Não entendi. Helena repetiu. Sem pisca. Você se arrepende de ter quebrado as pernas dela para parecer o herói. Ele tremeu. A câmera focou nas mãos dele. Suavam. Isso é uma acusação muito grave. Ele tentou sorrir. Helena apuxou o celular. Grave. Sim. Como esse áudio. Onde você diz? Foi a única forma de manter ela perto e o público comigo. Tiago ficou pálido. Esse áudio foi manipulado. Mas já era tarde. A hashtag cadeia pro Tiago. Explodia no Twitter. Helena cruzou as pernas e cravou. Você é o primeiro caso de influencer que quis ser Deus e agora não tem mais fé de ninguém. O programa encerrou com silêncio. Nenhuma música. Nenhum aplauso. E Tiago saiu dali menor do que entrou. Pela primeira vez. Não teve como editar. 2 semanas depois da entrevista de Tiago, enquanto o mundo ainda digeria a podridão revelada ao vivo, Mafalda decidiu que era a hora de falar. Mas não como vítima. Não como personagem. Não como a mulher aleijada que amava demais.
Ela apareceu na tela sem filtro. Sem maquillage. Au fundo. Branco. Neutro. Como se dissesse: toda a sujeira que você vai ouvir agora não veio de mim. A live começou com uma frase só. Agora quem escreve o roteiro? Sou eu. Mais de 400 mil pessoas entraram em menos de 5 minutos. Mafalda falou sem pressa. Contou tudo. Como conheceu Tiago. Como ele a convenceu a expor sua vida. Como cada trauma virou post. Como cada lágrima foi cronometrada. Mostrou mensagens. Mostrou vídeos nunca publicados. Mostrou que durant mes. Viveu como um projeto de conteúdo e não como ser humano. Mas o que mais doeu foi quando ela revelou o dia que quase se jogou da varanda. Porque quando você vive sendo dirigida por outro, chega uma hora que você esquece por que continuar viva. Um silêncio atravessou a live. Mas então, ela respirou fundo e sorriu. Eu não vim aqui para fazer vocês chorarem. Eu vim para dizer que sobrevivi, que ele não me matou, que ele não é meu fim. E que, se você tá ouvindo isso e acha que é só mais uma história de internet, não é. É a história de milhares de mulheres que foram usadas, apagadas, silenciadas. Ela pausou. Depois, olhou direto para a câmera. E eu não sou um milagre. Eu sou resistência. A live foi encerrada sem música, sem trilha. Só com o número de visualizações subindo como uma revolução silenciosa. Mafalda se levantou da cadeira, desligou a luz e saiu para caminhar. Pela primeira vez em meses. Sem medo de ser filmada. Pela primeira vez em muito tempo. Ela era só ela. Nos dias que seguiram a live, o mundo parecia mudar ao redor de Mafalda. Convites de entrevista. Editoras oferecendo contratos. Campanhas pedindo sua imagem. A irônia? Quando ela finalmente falou sem querer audiência, todos queriam ouvi-la. Mas ao invés de aceitar tudo, ela recuou. Se trancou por 3 dias num chalé simples. Numa vila onde ninguém a reconhecia. Alley. Sem likes. Sem notificações. Sem ninguém perguntando como você está se sentindo agora. Ela chorou. Chorou não de dor, mas de alívio. Porque o silêncio não a engolia mais. Ele a curava. Na manhã do 4º dia, ela saiu para caminhar. Sentou num banco de pedra em frente a um lago calmo. E pela primeira vez em muito tempo, se permitiu lembrar da Mafalda antes do Tiago. A menina que escrevia poemas. Que sonhava em dirigir documentários. Que queria contar histórias que não precisavam de sofrimento para serem ouvidas. E Ollie, olhando a água, ela escreveu uma única frase no celular. A gente não nasceu para ser sobrevivente para sempre. Dia. A gente começa a viver de novo. Publicou sem tag. Sem photo. Sem contexto. Show e show. E em poucas horas, milhares de outras mulheres comentaram com o mesmo sentimento. Viver de novo. Não ser só cicatriz. Ser começo. E Mafalda entendeu. Ela nunca quis ser símbolo. Ela só queria ser inteira. E, agora, estava. 6 meses se passaram. O nome de Tiago sumiu das manchetes. A última vez que foi visto em público, estava saindo de um tribunal com os olhos baixos e o ego esmagado não pela justiça, mas pela opinião pública que ele tanto manipulou. Mafalda escolheu desaparecer por um tempo. Desligou tudo. Viajou. Foi para lugares onde ninguém sabia seu nome. Onde ela não era aquela moça da cadeira de rodas. Onde não esperavam que ela sorrisse ou chorasse diante de uma lente. E foi lá, num vilarejo esquecido de Portugal, que ela começou a escrever. Primeiro cartas para si mesma. Depois páginas. Depois capítulos. O que começou como catarse virou um livro. Um livro que não era sobre Tiago. Nem sobre traição. Nem sobre dor. Era sobre mulheres que se recusam a ser definidas pela tragédia. Que não aceitam que suas cicatrizes sejam sua biografia. E quando publicou, assinou como nome que quase esqueceram que era dela. Mafalda Rocha. Sem adjetivos. Sem hashtags. Só ela. O livro virou best-seller. Foi adaptado para teatro. Virou tema de palestras. Mas o mais importante, virou espelho. Para tantas outras mulheres que escreveram de volta. Obrigada. Eu também estou começando de novo. Dia, perguntar a Maela, num auditório lotado. Se pudesse voltar no tempo, mudaria tudo. Mafalda sorriu. Pensou um pouco. Respondeu. Mudaria ele. Mudaria o que sofri. Mas não mudaria o que eu me tornei. Porque ela sabia. Ela não era a mulher que sobreviveu. Era a mulher que se escreveu inteira de novo.
Esse, meu amor, não é o final feliz. É só o primeiro capítulo dela como autora da própria vida,